Senhor me trouxe avante que tanto o primeiro como o segundo sonho, ou melhor, revelação, eram o mesmo, né? E aí então, irmão, o Senhor me trouxe na minha mente que aqueles casais de irmãos que estavam ali, é igualzinho também, o mesmo sentido dos sacos de arroz. Porque quando o Senhor chama nós nas águas do Santo Batismo, irmão, Ele nos limpa, tira aquela casca, como a casca do arroz, como os irmãos que já viu arroz com casca, ele tem uma casca amarelada por fora. Mas ao passar ele no pilão, a gente pilar ele, eu já fiz muito isso quando eu morava na roça, fui criado na roça, aquela casca amarela sai e aparece o grão, bem branquinho. Só que a partir do momento que nós tiramos aquela casca amarela dele, aquela casca externa, ele fica exposto, né? Fica mais fácil dele estragar. Então tem um tempo determinado da gente poder usar ele e ele tá bom. E mesma coisa, irmãos, também é o crente. Quando o Senhor nos tira do mundo, e nós passamos pelas águas do Santo Batismo, nós saímos com as nossas vestes totalmente brancas. E muda a natureza do lugar do nosso habitar. Nós, em vez de viver como nós estávamos no cacho de arroz, individualmente, cada um no seu lugar, nós passamos a viver tudo junto, como os arroz dentro de um saco para vender. E se nós, irmãos, nesse período que nós já estamos vivendo na comunidade, se nós não buscar de Deus a virtude, os dons de Deus, para que nós possamos nos livrar dos ataques dos insetos da terra. Não sabe que o arroz, em determinado tempo que ele foi beneficiado, se passar muito tempo, ele dá caruncho, fica ruim para se usar. E assim, irmão, o Senhor foi me trazendo isso que eu estou passando para a Irmandade. Então o Senhor me fez saber que vários cereais, depois que ele é beneficiado, é necessário ter um cuidado especial com ele. Assim somos nós. Depois que nós obedecemos a Deus no Santo Batismo, é necessário que nós buscamos de Deus uma proteção para viver nesse mundo cheio de tantos ataques, não de insetos, mas de espíritos, irmãos, e de sentimentos. Por exemplo, se nós passamos nas águas do Santo Batismo e não buscar a Deus, para Deus nos revestir, irmão, com a natureza divina, começa a voltar em nós aquele sentimento, a mentira. Alguns dizem que tem a mentira profissional, mas toda mentira é mentira, porque a mentira não tem dois pais, o pai da mentira é o diabo, o Senhor Jesus falou ali em 6 de São João. Irmãos, no caso do benefício, quer dizer, recebeu uma purificação, uma limpeza. Isso acontece com feijão, com arroz, com café, né? Nós vamos conter só nesses cereais, né? Esses 3 cereais que o Senhor me trouxe à frente. Então, irmãos, quando nós fazemos um arroz que está próprio para uso, ele fica gostoso, sai aquele cheiro, né, aquele aroma gostoso, e a gente vai comer e sente aquele arroz gostoso. Mesma coisa, irmãos, é o feijão. Quando ele está no tempo da validade, a gente cozinha ele. Quando a gente refoga ele, que vai comer, dá para comer até puro, que tem aquele gosto gostoso, sai aquele aroma gostoso. Da mesma forma é o café. Nós colhemos ele vem com aquela casca vermelha, né?
Mas quando nós secamos ele e nós passamos ele a torrar os grãos, ele já começa a sair um aroma. E quando nós pomos ele no coador ou na cafeteira e é posto água quente nele, de longe não precisa falar que está coando café, que todo mundo percebe. Assim, irmão, tem que ser o crente. O lugar que nós vivemos entre a comunidade, todo mundo tem que saber, irmão, que nós somos salgados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo através dos dons. E tanto no nosso falar, como no nosso viver, no nosso vestir, até no nosso olhar, irmão, nós temos que ter sabor, cheiro e testemunho de cristão. Porque se, irmão, não tiver essas qualidades em nós, vai voltando em nós pouco a pouco, irmão, aquele sentimento que nós trazíamos ele com nós, irmãos, as coisas, irmão, que são deste mundo, irmãos, o ciúme, as corrupção, irmãos, as contradições que muitas vezes contradizem, irmão, o nosso contraste físico como servo de Deus, com, irmão, a aparência das pessoas do mundo. Irmão, a gente vê, aproxima-se uma senhora, de longe a gente fala, olha, tem jeito de ser uma cristã, mas quando ela chega na nossa presença, que nós olhamos para ela, já fala, parecia ser crente, mas as vestes, pelo o rosto dela, as vestes dela, ela não é cristã, porque era a porta ali, muitas vezes, cabelo todo pintado, todo, irmão, picotado, maquiagem, sobrancelha tirada, roupas degotadas, roupas curtas, roupa transparente, roupa muito colada. E mesma coisa é o homem, irmão. A gente vê pontar um homem lá de paletó, de gravata, direitinho, a gente fala, olha, aquele homem deve ser um crente. Mas aí, irmão, quando ele chega, ele já vai no bolso, já tira um maço de cigarro, já começa a fumar, irmãos, ou tá com uma garrafa de bebida no bolso, já começa a beber bebida alcoólica, irmão, começa a conversar, a gente percebe que da palavra dele sai palavra ardas, palavra torpe, é piada, é risaiada sem graça. Irmão, a gente vai percebendo que aquela pessoa parecia ser crente, mas quando está na nossa presença, vê que não é crente, irmão. Que ele não tem o porte de cristão, que ele não tem o falar de cristão. Porque o cristão, irmão, se conhece até no seu falar. Irmãos, nós lembramos daqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, e quando eles comentaram, irmão, o que estava passando, eles estavam comentando sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aproximou deles e perguntou para eles, por que vós estáis tristes? E que palavra é essa que vós caminhando, vós trocais? E Cleófas, irmão, falou para o Senhor, é tu somente um peregrino, um estrangeiro aqui em Israel, e não sabe de Jesus o Nazareno, aprovado por Deus, que fez tantos sinais, maravilha, e como as nossas autoridades o prenderam, açoitaram, vituperaram e o mataram no madeiro. E o Senhor Jesus, irmão, começou a falar para ele, vocês não percebem que tinha que cumprir em Cristo as profecias dos profetas, que ele tinha que passar por tudo aquilo, ser morto, crucificado, judiado, rejeitado, cuspido, mas morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria. E ele falou, mas já é o terceiro dia que ele morreu e até agora ele não ressuscitou. Aí, irmão, chegou aonde eles iam, irmãos. Quando eles faziam esse comentário, e eles iam entrar na aldeia,